direto do Canadá. Começa agora mais um Pode Deixar. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Pode Deixar. Eu sou Massaro Rocha, direto de Ottawa, e eu esperava comer muito bem no Quebec. Eu sou a Andrea, tô falando de Vancouver, e eu acho que a vida é dura. Eu sou a Ellen, falando diretamente de Ottawa, e eu não gosto de poutine. Aqui é Diego Mendes, falando direto de Ottawa, e eu não gosto da comida norte-americana. Nossa senhora, eu vou fazer duas perguntas nesse momento. Por que você cortou o seu bordão e por que você está reclamando de comida? Eu tenho todo o direito de só falar na presença do meu advogado. E eu acho que, veja bem, Massa, a gente já esqueceu de fazer a introdução dos nossos convidados. É verdade, é que o pessoal já é de casa, eu já tô... Sabe aquela história do cara já é de casa, vem, abre a geladeira, mija de porta aberta, você nem me liga mais que... Diego tá assim já na casa do Massa? Não, eu ia falar que eu nunca abri a geladeira do Massaro. Agora você já sabe que você pode, Ellen, fica à vontade. É, agora eu já sei que eu posso. Mas ele abriu a minha aqui a última vez. É verdade. Nossa, ele é muito folgado, gente. Cara de pau. É isso daí, pessoas. Vocês já estão vendo que a gente está de convidados hoje aqui. A gente está com o seu Diego Mendes, diretamente importado, pagando um cachê altíssimo do Brothers Cast. Ai, que dó. Essas pessoas humildes da gente lá do puxadinho do Brothers Cast. Vem aqui nos podcasts grandes, né? Fica olhando, nossa, que legal, olha. Olha só, eles têm mármore no banheiro. Que lindo. Que dó, mal água encanada tem no Brothers Cast. Tem um lustre de $milhões, né? Milhões! E também do Brothers Cast nós temos nossa querida Ellen. Tudo bem com você, dona Ellen? Tudo bem com vocês. E eu reforço o que o Diego falou. Eu me sinto que nem... Eu sou de Curitiba, que nem quando eu vou pra São Paulo. Eu me sinto tipo a menininha do interior olhando a cidade grande. É assim que eu me sinto no Pode Deixar. Ai, que dó. A realidade é muito triste. Só lembrando que eu também sou de Curitiba, viu? Sério? Ah, é? É, conterrânea aí, coisa boa. Cara, tô em minoria aqui, você é esmagado por curitibanos nesse programa. Você também morou lá, você já é meio curitibano. Eu tô no meu terceiro meio agora. E a gente hoje tem que falar que o Berg não tá aqui, né? É bem lembrado, como vocês notaram, vocês não escutaram aquela voz rouca. Sexy, né? Aquela voz sensual falando: olá, estou falando do Quebec. Do Quebec, eu sou o Berg. Porque o Berg também é filho de Deus, resolveu tirar férias, tá passeando por aí, né, e faltou nesse programa. Tá bom, né? Todo mundo merece tirar férias. Com certeza. E já que a gente tá falando sobre viagem e férias, isso tem a ver com o programa de hoje. Nós vamos falar sobre morar no exterior. O que é a realidade versus a expectativa, né? Que tipo de decepções ou de alegrias que a gente encontrou se mudando ou morando no exterior? Esse vai ser um programa de muita lavação de roupa suda, muita choradeira. Se você estiver pronto por aí, vai tomar um cafezinho que a gente já volta. Precisando passar nos exames do IELTS e TOEFL? Vai estudar ou morar no exterior e precisa falar inglês? O Canadá agora orgulhosamente apresenta o serviço de inglês para imigração da nossa querida amiga e parceira Soraya Quirino. Uma gama de cursos online, individuais e totalmente personalizados, apresentados com uma metodologia moderna e um índice de aprovação de mais de 95%. Acesse agora o site canadagora.com/inglês and let's speak English, my friend. Morar no exterior. Expectativa versus realidade. Eu tô me sentindo um daqueles canal do YouTube que ficam chamando o vovô pra assistir filme de antigamente, esse filme novo, pra ver como é que eles reagem, né? Tipo, Old People React. Dona Andrea, o filho é seu, né? Eu vou lhe dar
todo o prazer de apresentar a sua criança no programa de hoje. Ainda bem que eu sou a mãe da pauta, né? Ainda bem que eu sou mãe da pauta e não sou filho da pauta, né? Ser mãe da pauta é melhor que ser filho da pauta, né? Cara, o Berg não veio, mas deixou alguém pra ficar fazendo dead joke. É impressionante. Ele deixou uma discípula. Putz, olha lá, que parada. Ele me avisou, ele falou, Andréia, faça direito, porque eu não vou estar aí, vê se capricha. Tô me esforçando. Tinha dó. Isso. Voltando ao nosso tema aí, eu trouxe o tema porque a gente vê assim que muita gente cria expectativas sobre o que é viver em outro país, né? A gente tem acho que quando a gente tá no Brasil tem aquela ideia, né, de ter uma casa boa, uma casa grande, bonita, né, como naqueles seriados americanos, né? Isso é muito do que a gente tem, assim, como um ideal. Um carro muito melhor que no Brasil, afinal de contas, carro, né, nos Estados Unidos, no Canadá é muito mais barato que no Brasil, né? Um emprego com um salário mais alto do que aquilo que é o mínimo suficiente para você pagar suas contas, ter gadgets, celulares de última geração, né? Então a gente pensa sempre em ter uma vida muito confortável aqui fora, né? No entanto, quando a gente passa a viver o cotidiano em terras estrangeiras, aparecem várias dificuldades que não estavam assim previstas antes da gente, né, se mudar, né? Coisas que são difíceis de você mensurar sem você estar inserido numa realidade da vida no exterior, né? Uhum. E com essa nova realidade, você começa a ter algumas frustrações, né? E aí muita gente se dá conta de que se a expectativa, né, da vida aqui fora era linda, maravilhosa e confortante, né? Confortável, a realidade, por seu lado, pode apresentar vários espinhos, né? É nessa linha que a gente quer debater hoje, né? O que a gente esperava, o que a gente vê que as pessoas esperam e o que acaba acontecendo aqui na real, né? Então, pessoas, já que vocês são os convidados, eu vou jogar a batata quente no colo de vocês. Andando em preâmbulos bem genéricos, bem gerais, o que vocês acharam quando vocês vieram morar no Canadá? O que vocês esperavam encontrar aqui? E o que vocês podem dizer que, tipo, ups, isso não era exatamente o que eu esperava? Acho que para falar de forma bem geral, talvez a gente entre em assuntos mais específicos depois, assim, né? Eu posso falar que, sim, me decepcionei com algumas coisas, principalmente quando diz respeito a pessoas, e eu vou falar o porquê depois, e comida, que eu já falei, do poutine. Acho que minha maior decepção, sim, foi com comida. Mas também, assim, falando mais a respeito de estilo de vida, eu acho que eu tinha uma expectativa, assim, que eu e o Diego, acho que eu posso falar por mim primeiro, eu gosto muito de fazer coisas ao ar livre, gosto muito de parques, de fazer trilha, de acampar, e eu achei que no Canadá eu ia fazer isso toda hora, e ia ser maravilhoso, porque aqui a gente sabe que tem um monte de parque, que tem estrutura, e eu vim realmente com muita expectativa. Mas aí aconteceu duas coisas na vida. Primeiro, a vida adulta, que não te dá tempo para você fazer essas coisas. E isso eu acho que aconteceria em qualquer outro país, mas o Canadá tem 7 meses de inverno. E eu, pessoalmente, não tenho interesses por esportes de inverno. Então, uma das maiores decepções foi que eu não tenho aquela vida ativa ao ar livre. Eu tenho, né? Procuro ter, mas talvez não que encontre a expectativa que eu tinha. Eu acho que essa foi uma das maiores decepções, assim. Mas, em linhas gerais, as outras coisas, acho que dá pra dizer que foram mais sutis, assim. É só pra situar o pessoal, assim, quanto tempo faz que você e o Diego vieram pro Canadá, Ellen? Vai fazer 3 anos agora em julho. A gente veio em julho de 2015. Eu morei em Vancouver já, Andréia. Fui conterrânea sua. Mas isso faz muito tempo atrás, eu não era solteira ainda. Acho que na época que a coisa aqui era boa. Talvez. Eu fiquei encantada com Vancouver, né? Nossa, Vancouver é o paraíso na Terra, quando eu fui. Mas eu morei, foi só 6 meses. Mas aqui em Ottawa vai fazer 3 anos que a gente tá morando. Esses 6 meses que você morou em Vancouver foram no inverno ou no verão?
Eu cheguei no verão e fiquei até o início do inverno. Foi de junho até novembro, dezembro. Então, eu não peguei o inverno em Vancouver. Você pegou uma época excelente aqui. Isso realmente acaba sendo dando um bias, assim, na sua percepção. Já dá pra notar que a André não é muito fã de Vancouver, né? Pois é, já notei. Seu bias está influenciado pelo verão. Gente, é a realidade que posso fazer. Eu, agora com relação à pergunta, né, que você fez pra gente, o que eu não posso dizer que eu me decepcionei, porque uma coisa que eu aprendi com a vida adulta é que se você diminui as suas expectativas, você se frustra menos, né? A vida sempre vai achar um jeito pra te murchar a tua bola. Mas uma das coisas que eu não esperava tanto é que realmente, né, você tem essa impressão, e a gente já tinha vindo pro Canadá mais uma vez, só que você não percebe quando você tá fazendo turismo, né? Eu acho o custo de vida aqui em Ottawa muito caro. Então, quando você vai no mercado, quando a gente foi adquirir o carro, eu levei aquele choque, que eu realmente, a parte do carro, eu imaginava que fosse algo mais como americano, né? Nos Estados Unidos é muito fácil você comprar carro. Aqui é muito fácil você comprar carro, mas aqui o valor é mais alto, né? Bem mais alto o valor do que o veículo nos Estados Unidos. Mas também ele é mais em conta do que no Brasil, né? É uma comparação assim, né, incomparável. Você vai ter uma facilidade maior. Com certeza. Outra coisa também que a Ellen falou é com relação às pessoas, né? Uhum. Nós tínhamos uma vida social bem agitada no Brasil, né? Retratos de amigos, coisas para se fazer. E aqui a gente teve esse impacto. É claro que você está chegando num país novo, você tem que construir toda a tua rede de relacionamentos, mas essa dinâmica, quando ela é fora da dinâmica dos grupos brasileiros, que realmente quando a gente se conecta com os brasileiros, você já tem aquele feeling, você já tem aquele contato, você já consegue começar a navegar na dinâmica do relacionamento. Mas com os canadenses, foi algo assim chocante, né? Porque você percebe que eles são uma pessoa super queridas, super polidos, ponto, acabou. Você não consegue se aprofundar numa discussão, é muito difícil eles colocarem realmente a posição deles com relação às coisas, né? E isso me chocou um pouco. Então isso pra mim foi assim uma coisa, eu não esperava que fosse dessa forma. E é claro, né? Você tem... É como aquele poema, aquela história do argentino em Toronto, né? Você chega, o primeiro inverno é lindo, é romântico, né? Nossa, que coisa maravilhosa. No segundo, você já tá começando a ficar de saco cheio. E no terceiro, você começa, né, a praticar meditação, né? Pensamento positivo. Não, a gente vai passar por esse período, vamos tentar aproveitar, né? Você se interna e trabalha que nem um louco, né? Porque é o que resta pra fazer. Mas assim, é bem chocante que realmente você tem 2 vidas no Canadá. E isso pra mim foi algo que me surpreendeu. Existe a vida do verão e a vida do inverno, né? A gente teve isso é fato. Essas quebras de expectativa, essas realidades novas chocantes. Acho que isso pra mim foram os highlights assim do que realmente quando a gente chegou aqui, tipo, meu Deus, a vida agora é assim? Eu acho que eu tô contigo nessa questão do inverno. Eu já tava vindo aqui esperando muito frio, realmente sim. Eu na minha expectativa, esperava que eu fosse encontrar o hecatombe nuclear aqui. Tipo, eu vou ter que sair na rua, se eu ficar 15 minutos lá de fora eu vou morrer, ou coisas piores. Mas, tipo, é frio. Isso não me incomodou tanto. O que me incomodou mais ou menos em relação ao inverno, e eu vou falar do começo da minha vida, né? Que eu morei 7 anos em Quebec, na cidade de Quebec, e lá neva pra dedéu, assim, me leva muito mesmo. Isso me incomodou bastante, porque não pelo frio em si, mas pela quantidade de neve e o tempo que a neve fica te soterrando. Porque não é simplesmente uma paisagem branca. Cara, ela realmente atrapalha. Tipo, chega uma hora que você fica de saco cheio de ficar limpando a entrada da tua casa e ficar atolando na neve e tal. Então, isso me deixou... O sal machuca a tua mão. Cara, o sal nem me estressava tanto, mas o fato de ter que lidar com aquela neve constantemente
começou... Depois do 3º ano eu já tava realmente, assim, pensando igual a ela. Eu já tava fazendo meditação e transcendendo outros universos, assim, porque aquilo realmente estava me consumindo. Mas o frio em si não me atrapalhou tanto. Uma coisa que me deixou meio frustrado quando eu cheguei, especificamente em Quebec de novo, foi em relação à comida. Porque eu fui pro Canadá... Quando eu tava no Brasil, eu pensava assim, cara, eles são descendentes de franceses, devem cozinhar bem pra cacete. Deve ter comida muito boa por lá. Na realidade, quando o troço... Eu fui ver a realidade, eu vi que, tipo, eles não cozinham. A maioria da comida lá, o pessoal no dia a dia come comida crua. E o maior apogeu da culinária local é um prato de batata frita com molho e queijo. Não que eu acho ruim, eu gosto de poutine, né? Mas eu fiquei frustrado, olhando assim, eu esperava que fosse comer bem pra cacete aqui. E ainda mais em Quebec, faltam restaurantes, assim, sabe? Então, sim, eu fiquei bem, assim, jururu. Esse negócio. Fiquei jururu. Ô, Massaro, foram 7 anos na cidade do Quebec que você morou, né? 7 anos na cidade de Quebec. Certo. E o que doía mais é que a gente viajava bastante, né? A gente foi pra Calgary, a gente foi pra Toronto, a gente vinha pra Ottawa e tal. Então a gente via que existia vida além daquele bloco de gelo que a gente morava. E você tá quanto já em Ottawa? Esse é o 4º ano que a gente tá aqui agora. E tu, Andréa, minha filha? É engraçado vocês enfatizando o lado do frio. Essas coisas do frio, elas não me incomodaram justamente porque eu já vim, assim, bem preparada para enfrentar esse frio, assim, bem psicologicamente preparada para saber... Gente, eu não sei dizer, assim, que é o que eu já sabia, entendeu? Eu não sabia como é que era, mas eu acho que eu tinha essa ideia do tão pavoroso também... Né? Acho que isso que você falou, né, Massaro? Você também já tinha essa ideia, assim, de que ia ser muito, muito frio. Sim. Mas você não pensava no impacto disso no dia a dia da sua vida. Eu, talvez por morar em Toronto, assim, eu achava que a cidade funcionava perfeitamente bem com a neve, você entendeu? E isso é uma das coisas que eu ainda admiro em Toronto e eu gosto muito de Toronto por causa disso, porque Toronto é uma cidade que ela é feita para funcionar whatever happens, entendeu? Não importa o que aconteça, eles estão preparados para funcionar para, assim, uma redução dos danos causados pelo inverno. E isso aqui em Vancouver é o oposto, né? Vancouver não está preparado para neve de jeito nenhum. Esse ano eles conseguiram ter um pouquinho mais de jogar sal nas calçadas antes da neve acontecer. Eles se prepararam um pouco melhor para isso. Mas ainda assim deixa muito a desejar do que eu espero que é uma cidade funcionando no frio. Só que tudo bem, todo mundo fala para mim, Andréa, Vancouver não neva muito, então por isso eles não são preparados. Eu falo, eu sei, mas eu gosto de morar num lugar onde as coisas funcionam. Faz sentido. Esse é o meu problema, um dos meus problemas. Ainda mais que Vancouver tá no Canadá, né, cara? E eles estão grudados com outras cidades que nevam pra cacete, então não é... Exato, você entendeu? E assim, gente, perto do meu trabalho tem uma rua que é uma... E assim, tem aqui o fato de aqui ser ladeira, né? Tem muita ladeira, muita subida e descida, que é região montanhosa. Então tem verdadeiras ladeiras. Chega, né, no inverno, um freezing rain, porque as temperaturas aqui são próximas de zero com frequência. E chove pra cacete o inverno inteiro, caralho, porra, puta que pariu. É óbvio que você vai ter gelo no chão, entendeu? E daí você naquelas ladeiras, o ônibus não vai, sabe? Não tem como você ir com o seu carro. Eu fico pensando, e aquelas pessoas que moram naquela rua? Não. Porque tem lá umas negócios assim, esqueci o nome, umas madeiras assim pra fechar a rua, tipo umas cancelas assim de madeira feita pra fechar a rua. Gente, eu esqueci o nome em português, mas é um troco que... como é que é o nome? Cavalete. Muito obrigada. Tem os cavaletes assim que eles trancam a rua escrito assim, Snow Road Closed, Snow Ice. E eu falo assim, como é que a pessoa que mora nessa rua chega na casa dela? Ela não pode tirar o carro da garagem, não pode chegar de carro. Se ela sair a pé, ela vai levar um escorregão, vai cair no chão, Você entendeu? Então é complicado. Você tá num lugar que não tem essa preparação para neve, assim, ou para essa temperatura fria que chega a congelar a chuva.
Aqui, Vancouver, pra mim, não vou dizer que foi decepcionante, porque eu já sabia que era assim antes de eu vir pra cá. Eu vim mesmo sabendo disso, mas em Toronto não. Em Toronto eu gosto porque eu acho que Toronto lida muito bem com isso. E o frio, assim, como isso impactava no meu dia a dia... Eu sabia que ia ser punk. Eu não sabia quanto era esse punk, nem como era e nem quanto era. Mas eu estava preparada para o horror. Então, eu vim... Quando eu cheguei em Toronto, que eu falei assim... Nossa, mas você vive aqui. Bem, você tem a sua vida continua, tudo acontece, apesar da neve. Então, eu fui, assim, muito feliz nos meus invernos que eu passei em Toronto. E claro, é óbvio, Lulante, né, gente? Que Toronto neva muito menos do que neva em Ottawa, do que neva em Ville de Quebec e Montreal. Eu acho que Toronto tem um clima, assim, próximo, assim, o melhor clima do Canadá, na minha opinião, é em Toronto. Porque você tem as 4 estações bem definidas e o inverno, apesar de ser rigoroso, ele não é tão rigoroso e nem tão longo como no restante, entendeu? Eu acho que você começou sua vida aqui no level easy e é por isso que você gosta tanto de lá. Se você tivesse ido no modo insane igual eu tava, você não tava pensando na neve tanto dessa maneira. Mas se bem que hoje em dia eu jogo no modo easy e não tem mais graça. Eu acho que minha vida não foi nunca no modo easy, minha vida sempre foi muito no modo insane, mas você né, jogou no modo insane na parte de ir pro colégio. Se você tivesse trabalhado no modo insane pra tirar neve da sua casa, você tava... Massaro, um ponto muito importante você mencionou. Eu jamais quero morar em casa aqui no Canadá, porque eu não quero saber de catar neve na frente da minha casa. Sabe a decisão. Não quero. Pra quê, bicho? Pra quê? Não, mas você sabe que tem aqueles serviços, né? Que o povo vem e tira neve pra você. Você paga uma taxinha mensal, sei lá. Então, ainda há esperanças. Você ainda pode morar numa casa. Não, e townhome, geralmente, quando você mora num condomínio, townhome, você tem algum serviço de limpeza de neve. Sim, é o nosso caso. Aqui a gente mora numa townhouse em downtown, no centro de Ottawa, e a gente não precisa se preocupar absolutamente nada de tirar neve ali do pátio onde fica estacionado o nosso carro. Mas até algumas casas mesmo de bairros residenciais que não são townhouse, acho que tem esses serviços. Então vai que você ainda... Não, eu não vou dizer assim, eu sou uma metamorfose ambulante, gente. Raulzito é meu rei. Entendeu? Então, assim, eu falo, eu tomei essa decisão principalmente quando eu tava aqui sozinha com os meus 2 filhos. Então, morar em casa não era uma ideia, uma coisa que eu queria, porque se pifasse o meu sistema de aquecimento, eu ia ter uma puta de uma dor de cabeça, porque eu tava sozinha numa casa com 2 crianças, entendeu? Sim. Então, mas assim... Quem sabe pro futuro, eu penso até der uma possibilidade de morar numa casa, mas seria uma townhome para eu ter um serviço de limpeza, porque realmente não é uma coisa com a qual eu queira ter que me incomodar, você entendeu? Sabe o que eu acho mais triste do inverno? Concordo com o que vocês falaram, a neve realmente incomoda muito, apesar de que a gente mora no centro de Ottawa, então a gente não tem muito do que reclamar, porque aqui tem um serviço bem bom, né, de tirar a neve, mas para mim o que é muito triste do inverno é o fato de que são 6 a 7 meses em que não tem verde, a não ser as evergreens, né, as coníferas, que aqui na região de Ottawa não tem tanto como tem em Vancouver. Então é muito seco, é muito cinza e branco e escuro, e isso eu acho, para mim pessoalmente, essa é a parte mais difícil do inverno, é lidar com 7 meses de um clima muito escuro, né? Principalmente novembro e dezembro são meses que 4 horas da tarde já é noite. É tudo branco, tudo cinza e tudo escuro. Isso, para mim, realmente, eu vou dizer que é muito difícil. Para mim, o inverno, eu não gosto de inverno, principalmente por causa disso. A neve eu até suporto, não reclamo tanto quando tá nevando. Mas, sério, 4 horas da tarde, noite... E daí, sabe, meses disso e não tem nenhum verdinho e tudo cinza, eu acho muito triste. Eu sei que eu sei que parece um papo de hippie, mas é verdade, eu gosto de verde. Fico super feliz quando o verde volta e tudo fica bonitinho de novo. E o lance da neve, a gente tem cachorro, né? E o nosso cachorro, ele tem o cruzamento com husky. Então, se você quer ver a demônia energizada, chegou o inverno. Chegou o inverno... ela vira uma super saiyajin. É uma energia que brota do interior dela. E pensa, você andar no gelo, tipo, a gente tem que fazer passeios de 1 hora com ela. Então, assim, geralmente 90% dos passeios longos sou eu que faço.
Então andar com a Sophie, daí o inverno não é tão assim pesadelo, sabe? Ficar em casa, indo pro escritório e tal. Mas quando você sai todo dia pra caminhar 1 hora com um cachorro que é um Saiyajin, fica bem complicado. É por isso que eu não reclamo. Daí pra você andar com esse cachorro nesse nível de energia, cara, é bem complicado no inverno. E durante os 3 anos eu melhorei muito a minha questão de equilíbrio, porque eu fui diminuindo as quedas. Ela faz uns movimentos rápidos, algumas coisas, às vezes a tua bota não acompanha e você vai pro chão mesmo. Só pra te contar que uma amiga minha aqui veio pra cá morar em Vancouver e ela foi embora pra Windsor porque ela tem cachorro e ela falou, impossível eu passar 6 meses do ano com cachorro, tendo que sair pra passear com o cachorro todos os dias na chuva. Não, na chuva eu prefiro neve do que chuva. Eu também prefiro neve do que chuva. Toda vez que eu penso em Vancouver, eu lembro disso. Eu lembro que lá chove pra caramba. Acho que eu fico com a neve, deu tal. E isso que você falou de 4 horas da tarde tá escuro, Sim. Não sei o quê. Isso é assim, aqui 8 horas da manhã, pra começar a ficar claro, 4 horas da tarde tá escuro e chuva o dia inteiro. Nossa. O dia escuro, cinza e chuvoso. Pra mim, isso aí é o pior do inverno. Não tem nada... Então, a gente que é curitibano tá até acostumado com isso, mas a gente tem isso, quando muito, em Curitiba, um mês seguido. Sim, exatamente. Não 7. 4, 5, 6, Aí depende, tem ano que é bem ameno, que é 4 meses só, e tem ano que é pior, que são 6 meses. Exatamente. Eu acho que quem vem para Vancouver no verão ou numa época que não chove tanto, fica bem iludido, porque realmente é só o que dá para você aproveitar. Uhum. É ali maio, junho até agosto, setembro. Acabou, passou daí, começa a chover. Tem verão que aqui não tem verão, efetivamente, você entendeu? O verão desvia. É um semi, É um semi-verão, assim. Você tem alguns dias de verão. Você sabia que buscar atendimento no exterior pode custar alguns milhares de dólares? Então por que viajar sem contratar um seguro viagem? Quer seja turismo, estudo, trabalho ou imigração, você deixa a sua estadia mais segura e tranquila por menos de $1 por dia. Incrível, não? Seguro viagem do Canadá Agora e Energia Finances. Sua saúde e a dos membros da sua família. Acesse agora o site canadagora.com/seguro viagem e contrate o seu. Tem outras coisas que eu acho que as pessoas vêm pra cá com uma expectativa, às vezes, muito distorcida, assim, muito irreal. Por exemplo, a questão da saúde, talvez. As pessoas esperam... Sempre ouve-se falar, a saúde no Canadá não é tão boa, não sei o quê. Aí, por algumas pessoas falam, não, mas eu, quando precisei do médico, eu fui no walk-in clinic, eu fui bem atendida, não sei o quê. Como é que é realmente esse negócio da saúde? Afinal de contas, é ruim? Não é ruim? É problema? Não é problema? Como é que foi isso pra vocês? Vocês têm algum caso, assim, alguma coisa que, tipo, vocês se decepcionaram com a saúde no Canadá? Cara, eu vou te dizer, eu vi 2 realidades da saúde aqui. Eu vi a realidade em Quebec e vi a realidade em Ontário. A realidade da saúde em Quebec é realmente bem crítica. Por falta... Nós tivemos muita sorte, porque eu não sei como... Isso é até um assunto que a gente não deveria comentar, eu e minha esposa. Mas eu não sei como ela conseguiu o nosso médico de família. Tem gente que mora lá já faz 5, 6 anos e não tem um médico de família. Caramba. A gente deu sorte de conseguir no primeiro ano ainda um médico. Isso é só o começo só o pico do iceberg. Porque não importa você ter um médico de família simplesmente. Às vezes, quando você precisa de consulta, você ligava pra lá, tipo, no meio do mês e te diziam, não, agora só mês que vem que o médico tá atendendo. Aí, quando você conseguia ligar lá no dia que ele abria a agenda, era assim, era aquela questão de minutos, porque você tinha que ligar pra tentar conseguir a consulta, porque desaparecia. Você simplesmente tinha mês que a gente passava
Tinha vezes que a gente passava 2 meses para conseguir uma consulta com o nosso médico de família, para poder fazer acompanhamento de alguma coisa e tal. Agora pensa então quem não tem médico, porque aí você tem que ir no hospital ou na emergência e tal. E na emergência você vai cair naquela triagem, onde se você não tá morrendo e não tá sangrando pelos poros, eles vão te jogar pro fundo da fila. E a situação fica ainda pior quando você precisa de um especialista. Eu preciso fazer um determinado acompanhamento por causa do meu histórico médico e, por exemplo, eu precisava de um hepatologista. Eu demorei 7 meses para ter uma consulta com um hepatologista. Isso no Quebec ou em Ontário já? Isso em Quebec. Isso em Quebec. Tá. Em contrapartida, aqui em Ontário, nos primeiros 2 meses que a gente estava aqui, a gente já tinha conseguido médico, porque em qualquer esquina que você vai, tem placa assim, clínica com médico de famílias aceitando novo paciente. Você olhava assim, caraca, isso daí ia acontecer em Quebec. Nunca. Porque não tem médico, realmente não tem atendimento. E aí, como você está falando, isso é só uma questão da saúde, né? Que é a questão do conseguir o médico de família, mas na verdade isso é só... Ainda tem várias outras questões que eu acho que aqui é um pouquinho complicado, porque não é uma medicina preventiva, né? Não, eles atacam somente, assim, a pessoa está com um problema muito grave, e, pelo menos eu não tive muitas experiências, mas com quem eu já conversei, eu noto que se você tem um problema, é detectado que você tem um problema, sim, você vai ser muito bem cuidado, você não vai pagar nada, a saúde é de graça, você vai ter assistência. O problema é que, assim, você realmente tem que estar, você tem que estar com uma doença muito grave, muito aparente, algum problema médico muito aparente para que isso aconteça. Senão, você vai empurrando com a barriga, vai indo, e isso é terrível, né? Não é uma medicina nem um pouco preventiva, é só assim, espera o cara ficar bem doente, bem mal, daí a gente cuida dele. Só um exemplo disso que você está falando, Ellen, da medicina preventiva. Eu, por exemplo, minha mãe teve câncer de mama, ela faleceu em função do câncer de mama. E então eu já tenho que fazer acompanhamento a partir dos 40, eu tenho que fazer acompanhamento anual. Sim. E tanto em Ontário quanto aqui em BC, eles já me colocam, tipo, você pode marcar direto o seu exame, eles já te colocam numa lista para você ser lembrada que você tem que fazer o exame todo ano. E você consegue o exame... Você não precisa de referral, né? Cartinha, prescrição do médico para você ir fazer o exame do breast, né? A mamografia. Você já pode ir direto. Você pode ligar, você pode marcar, você vai. E daí eles já mandam o resultado pro seu médico. Aí você faz uma vez por ano, todo ano, é isso? Uma vez por ano, todo ano. E eles te avisam. Agora, eu já ouvi falar que em casos de cirurgia, teve gente que ficou tendo que esperar 2, 3 meses por uma vaga numa cirurgia quando era câncer de mama. E assim, em caso de câncer de mama não dá pra esperar, né, gente? Sim. Então eu sei assim que em termos do screening, né, do acompanhamento preventivo, pro câncer de mama, eles estão bastante cuidando disso, tanto aqui quanto em Ontário. É que acho que se você tem histórico, né, histórico familiar, eles realmente dão um pouco mais de atenção. Que daí cai naquele caso lá que você falou, né, que eles não fazem a medicina preventiva, mas se ter um caso especial, não sei o quê, aí eles sim vão dar uma atenção especial também. Caso contrário, só se você estiver morrendo mesmo pra eles te atenderem, né? O que eu acho interessante, porque, tipo, minha irmã é médica lá no Brasil, né? E ela se especializou em medicina da família. E um troço que ela contou é que, por exemplo, o modelo do SUS no Brasil é baseado na educação, na saúde aqui do Canadá. E ela fala que dentro do modelo do SUS, eles têm muito essa questão da prevenção, do acompanhamento com o paciente. E uma vez conversando com ela, eu falei, cara, é impressionante que tu fale esse negócio, porque aqui é a única coisa que tu não vai ver. É o pessoal fazendo a prevenção do teu tratamento por aqui. Não, eu tô realmente pensando, né? Porque eu aqui, a minha experiência foi boa, porque eu consegui médico, né, de família rápido. Mas a Ellen, em contrapartida, a gente tá 3 anos aqui e ela ainda não tem. E ela entrou na mesma fila do que eu pra ter médico de família. Mas a minha experiência especificamente, ela é tranquila, sabe? Toda vez que eu precisei de atendimento, sim, o atendimento aconteceu. É claro que não é um atendimento rápido, né? Se você vai nessas clínicas que tem pelas ruas, você tem a mesma espera de um plano de saúde do Brasil, né? Você fica ali 2 horas, 2 horas e meia,
para ser atendido em 5 minutos, né? Nesse aspecto eu não senti diferença nenhuma, nenhum avanço, nenhum retrocesso. Eu acho que uma coisa bem diferente aqui, que isso eu nunca tinha ouvido em nenhum podcast, lido em nenhum blog, nunca ninguém me falou isso, eu só descobri quando eu vim morar aqui, que quando você faz um exame no Canadá, você não tem acesso a esse exame. É verdade. Vamos supor, eu tive um probleminha na perna, realmente eu não tenho médico de família ainda, mas assim, eu já tive outras experiências com atendimento médico e um deles foi que eu tive um probleminha no osso da minha perna, fui numa walk-in clinic mesmo, perguntei, será que eu vou precisar, né, fazer algum exame e tal? Então o médico foi lá e me receitou um raio-x. Eu fiz esse raio-x, acabou. Nunca ficou por mais. Isso mesmo, porque o que acontece? O raio-x nunca vem para sua mão. O que o técnico do raio-x ele fala o seguinte: olha, esse raio-x vai ser enviado para o seu médico. Se o médico precisar falar com você, ele vai entrar em contato. Se tiver tudo normal, ele não vai entrar em contato. Então, na verdade, você nunca vê o exame. Você vai lá, faz o exame, vai para casa e acabou. Fim da história. E isso eu acho bem delicado, porque você tem que simplesmente confiar, né? Confiar de que o exame chegou, em primeiro lugar, na mão do médico, que o médico olhou e que tá tudo bem. E para mim, foi uma das coisas mais chocantes. Eu acho que até entra na questão de expectativa e realidade, porque eu não esperava que era assim. Eu gosto de pegar o meu exame, eu ler o meu exame, eu levar para o meu médico, quem sabe consultar 1 ou 2 médicos, mas aqui não existe isso. Você fica na mão do sistema. Então, mas acho que isso está mudando, viu, Ellen? Porque eu precisei trazer meu exame de mamografia que fiz o ano passado aí em Toronto aqui para o meu médico daqui. Sim. E, assim, eles podem mandar da clínica de imagem daí direto para cá, mas eu vi no site, e a moça falou que eu poderia fazer, eles estão disponibilizando imagem para o paciente, aí eu faço todo um cadastro lá, pago uma taxa de $5, e daí eles vão mandar, eu vou ter acesso às imagens online. Nossa, bem interessante. E aqui também tá tendo, eu não sei se é só essa clínica ou todas, mas assim, eu acho que é um programa da província. Aqui em Vancouver, quando você quer ir ver os seus exames online do resultado de exame de urina ou de exame de sangue, você também pode ver. Mas você tem que pedir um código para a clínica na hora que você está se inscrevendo, na hora que você está fazendo o exame. Aí eles te dão um código da visita, e aí com esse código da visita você vai online e você cadastra para você visualizar o resultado online. Bom, entendeu? saber. Então eu acho que tá mudando. Eu acho que tá mudando um pouco. Mas, por exemplo, esse negócio que vocês falaram de em respeito da espera, assim, o negativo, assim, pra mim é que eu percebi que se você precisa mesmo de um especialista, demora muito, né? O Adriano, meu marido, ele tá com hérnia de disco, ele tá numa crise e assim, sem poder nem tá conseguindo nem procurar emprego direito nem nada, porque tem dor. E assim, eles só ficam com tratamentos paliativos aqui, medicamento forte que resolveria o problema, os médicos não dão, só o médico especialista pode dar. Só que o médico especialista só tem vaga para consulta no final de agosto, só que isso já tá tentando desde o começo de maio. Então são quase 4 meses, a pessoa assim com dor e tudo não consegue ter a consulta com o médico. E eu assim, quando eu precisei de médico especialista aqui, a fila de espera aqui em Vancouver é de 4 meses para o meu médico. A médica ainda me disse assim, ó, eu vou te dar para esse, porque esse a fila de espera é menor. Aí é de 4 meses. Eu falei, puta que pariu, isso é menor? Eu achei que, né? E daí tentei ver com minhas amigas, assim, porque quando eu precisei de um médico especialista em Toronto, foram menos de 2 meses para eu conseguir a consulta. Você entendeu? Então, para mim foi um choque, assim, essa mudança de província. Do mesmo jeito que o Massaro percebeu que do Quebec para Ontário, né, a diferença é grande, eu também percebi que de Ontário para cá a diferença é grande, sendo que em Ontário parece que realmente, assim, aparentemente, pelas pessoas com quem conversei, o negócio funciona um pouco melhor lá, é um pouco mais rápido, você tem mais opções de médico de família, e aqui não, aqui o sistema é lento, isso é complicado, né? E nem pagando, né? Você não tem direito de pagar se você quiser. Não, eu quero pagar para passar na frente na fila, como a gente pode pagar um médico particular no Brasil, né? Não tem. Alô,
aqui é o Berg do Aprender Francês Agora e eu posso te ajudar a aprender o francês da vida real. As dificuldades que você tem, muito provavelmente, foram as mesmas que já passamos ao longo de mais de 10 anos de teoria e de prática na língua francesa. Então, rapidinho, a dica é: vá lá no site, aproveita todo o conteúdo dele e, sobretudo, não deixe de baixar gratuitamente o guia Como Aprender Francês na Prática. aprenderfrancesagora.com, porque na prática a teoria é outra. A plus. Saul, um outro troço que eu acho interessante que acontece por aqui é essa questão que eu acho que entra muito em conflito com muita gente que vem pra cá, é essa questão da liberdade que eles dão pra todo mundo, de você ter sua religião, de você ter sua orientação sexual, etc, etc. Eu vejo que o canadense, de modo geral, é aquele cara assim, que nem o Diego falou, né? Oi, legal, tudo bem, prazer e até logo. Tipo, você tem sua vida, eu tenho minha vida, cada um na sua e etc, etc. Até um lado eu acho bacana isso daí, porque eles não se intrometem na tua vida, não vão te criticar e tal. Pelo menos abertamente eles não vão te criticar. Eu não vou dizer que isso não acontece por trás. Mas tem um outro lado que, sei lá, eu não sei se tem muito a ver com essa mentalidade pra fentex que eles têm, que acaba sei lá, eu acho que acaba sendo um pouco invasivo em alguns pontos. Por exemplo, eu acho que às vezes eles tentam forçar a sociedade a se adaptar a uma determinada realidade. Eu vou te dar um exemplo nisso daí. O filho da gente ia para a escola e eles têm um desespero desgraçado em relação à alergia alimentar. Uhum. Então, se tinha uma criança na escola que tinha, por exemplo, não podia comer kiwi, todas as crianças recebiam um aviso dizendo que não eram para levar kiwi para a escola. Sim. Tudo bem, isso daí acontece porque você está no maternal. Mas eu vi que isso acontecia até na 6ª série, onde as crianças já estavam nos seus, sei lá, 10, 11, 12 anos, e eu falei assim, caraca, tudo bem, tá, vamos lá. Isso deve ser para proteger, eles consideram que a criança não tem muito cérebro e essas coisas podem sair vazando, tudo bem. Aí eu vi algo parecendo, exatamente o mesmo tipo de comportamento acontecendo, por exemplo, no trabalho. No trabalho tinham placas que diziam assim: por favor, não venha trabalhar não use perfume, pessoas aqui não gostam. Já vi essas placas aí. Eu já vi essas placas na Universidade de Ottawa, isso aí. Isso, lá no college em Toronto tinha também. Tem, aí daí um dia eu tinha vontade de colocar um papel no micro-ondas dizendo assim: seu desgraçado, não venha esquentar peixe e camarão no micro-ondas, porque esse troço infesta o andar inteiro. Muito obrigado. Sim. E tipo, o cara que reclamando do perfume e vinha me esquentar o peixe no micro-ondas, cara, que o cheiro fica miserável. Mas é que a pessoa é alérgica ao perfume, mas não é alérgica ao cheiro do camarão, né, Massa? Então já que a gente veio falar de cheiro, eu venho trazer um outro tema que vai sair já, se já não estiver saindo. O cheiro, hein? Já. Cheiro, aquele cheiro que você acorda domingo de manhã subindo pela janela do seu quarto, que eu já acordei várias vezes aqui. Claro, seu vizinho é um cara que curte muito yoga, então ele acendeu um incenso do diabo embaixo, no andar de baixo, né? Né. Aqui no centro é outro tipo de incenso que a galera usa. Cara, é sério, esse cheiro de maconha parece que tá em todas as cidades, Não tem um dia que eu não sinta o cheiro de maconha aqui no centro. Não, sem brincadeira, acho que não tem um dia da minha vida que eu não sinta o cheiro da bendita maconha. Esses dias eu fiquei bem pé. Engraçado, minha narina, ela decodificou e anulou esse valor, porque eu quase não sinto. Quantas vezes eu tô andando com o Diego, eu tô... E a Ellen sempre fala: nossa, que cheiro horrível, não sei o que. O quê? Onde? Não tô sentindo nada. Eu não sinto cheiro de maconha. É impressionante. Eu não vou dizer que eu não sinto, mas no começo, quando eu tava em Toronto, às vezes me incomodava. E hoje em dia eu já não ligo mais, assim. Pra mim é só mais um cheiro, você entendeu? Mas assim... Você tem que aprender a ignorar um pouco, né? Porque é toda hora.
Esses dias eu fiquei meio indignada porque o cara tava fumando, tipo, no carro que tava estacionado do lado do meu carro, no estacionamento do underground da academia. Ele fumando ali no estacionamento, gente, no underground, no basement. Puta que pariu, ali não é lugar pra fumar. Entendeu? Eu fui chegando perto do meu quarto, assim, meu carro, senti aquele cheirão assim, olhei pro lado e vi que tinha ele ali. Eu falei, pô, tudo bem, quer fumar, vai fumar, só fuma no lugar que seja permitido e não no parkade, né? Não é permitido fumar, até por questões de segurança, né? E eu acho que em BC tá bem mais... vocês falam assim, passa um dia sem que vocês não sintam o cheiro. Eu falo, vocês não moram aqui. Porque, gente, vocês não imaginam aqui o que é. Esses hippies de BC, esses povo louco, acho que fuma. Aqui é muito mais acentuado, assim. Eu achava que em Toronto eu sentia e era bem de vez em quando... né? Geralmente era mais perto do college, assim, pessoal saindo do horário de aula e tal. Aqui, ou então no meu prédio, tinha alguém que fumava e o cheiro vinha pela ventilação do banheiro. Ou então subia pela janela, o pessoal fumava na frente do prédio. Eu morava no 2º andar. Agora, aqui não, aqui a coisa é bem mais frequente, assim, mais alastrada, o pessoal usa muito... Até porque aqui, e isso é uma preocupação de muitos brasileiros que vêm para cá, assim, muita gente que vem para o Canadá se frustra com isso e fica se sentindo mal, né, chateado, às vezes até, porque realmente aqui a coisa é bem liberada, o uso aqui é liberado, né? Antes eles pediam a tal da carteirinha, você ia no médico e você falava que você tinha necessidade daquilo, sei lá, porque algum tipo de dor, algum tipo de problema de saúde, e o médico te dava uma carteirinha para você comprar na dispensary, né? Aqui tem vários dispensary, tudo que é lugar você vê dispensary vendendo cannabis. Agora não, agora já sei lá porque que tá mais liberado, basta você ir apresentar a sua identidade e você pode comprar, então... E com isso, assim, eu acho que de alguma forma tá relacionado com o fato da gente ter mais pessoas nas ruas aqui, né? Não sei, porque isso é uma das coisas que as pessoas acabam muitas vezes relacionando, né? O fato de ter o uso de droga mais liberado, assim, mais tolerado, vamos dizer, né? É tolerado, acaba levando mais pessoas às ruas pela dependência química e tal, pela forma como o governo aqui trata. Então, aqui a coisa tá bem crítica em relação a isso. E isso é uma coisa que decepciona quem vem pra cá. Cara, aqui eu sinto, que nem você tava falando, você sente o cheiro do teu vizinho. Às vezes eu sinto o cheiro quando eu tô dirigindo, assim, do nada, eu tô em algum lugar, vem aquele cheiro do nada, tô parado no sinal, de repente, boah, vem aquela marola, assim, eu penso, da onde veio esse negócio? Eu estou no meio da highway, da onde me veio essa marola? E eu tenho a impressão, sem querer ser negativo, nem ser o arauto da destruição, eu acho que isso vai tender a piorar muito com a legalização, assim. Eu também acho. Eu não tenho nada contra essa questão. Eu não tenho uma opinião formada, não é nada contra. Eu não tenho uma opinião formada ainda quanto a essa questão da legalização, e eu também não acho que é ponto pra gente discutir agora. Mas eu já andei vendo que tem muita gente interessada em consumir que não consome hoje. E diferente do que acontece com cigarro, que, por exemplo, tem essas legislações aí que você não pode fumar a tantos metros de um prédio e etc e tal, não tem uma legalização, não tem uma legislação, até onde eu sei, quanto a onde você vai ser permitido consumir, fumar teu cigarrinho. Sim, porque cheiro de cigarro a gente quase não sente. Eu quase não sinto o cheiro de cigarro normal. É muito, muito menos do que a maconha. Bem menos. E já tem, de um modo geral, já tem umas campanhas para tudo que é canto, né? Para você ser contra o cigarro, pare de fumar e etc, etc. Agora não tem nada parecido assim em relação à maconha, né? E se a gente for fazer uma comparação com outro tipo de droga lícita, o álcool aqui, você não pode ficar bebendo na rua, né? Você não pode... isso é verdade. Você não pode beber em qualquer lugar. Você tem que... É interessante isso, né?
As drogas, assim, a maconha é liberada, assim, entre aspas, né? Mas é tolerada em todos os lugares, não tem uma restrição, como você disse, assim, de distância, de lugar para fumar na praça, fumar em qualquer lugar. E não pode, mas o álcool não pode beber uma cerveja na praia, não pode beber no parque. Né? E o cigarro do tabaco também não pode fumar, né? Se tiver a menos de 9 metros da entrada, coisa assim. É engraçado como eles tratam isso aqui, né? Mas também a impressão que eu tenho é por causa da... Maconha é algo novo, relativamente. Você vê que a gente tem um contato... Não que maconha seja novo no planeta, mas na história você vê que a gente tem contato com cigarro e álcool há um bom tempo. Então a gente já teve uma porção de discussões dadas as observações que a gente teve com a história, né? Você sabe geralmente que existe um índice de maior violência em praias quando tem álcool envolvido. Uhum. Então você consegue começar a restringir, criar leis para que as pessoas não bebam em público, não possam, né, ter a sua bebida. Então agora daí você chega com a novidade, né, maconha virou, né, o assunto do momento. Então vamos liberar. Daqui a pouco eles começam a observar os efeitos da liberação. Sim. Daí você vai começar a ter aquelas leis que vão começar a restringir. Olha, a gente deixava antes, mas agora não tem como, olha o que aconteceu, né? Exatamente. Eu, na verdade, eu também não tenho uma opinião formada, mas uma vez eu ouvi uma pergunta que sempre me fez pensar. Você gostaria de saber que o cirurgião que vai fazer a cirurgia em você, ele fumou uma maconha antes? Ou você entraria num avião que você sabe que o piloto pode fumar maconha? Sabe? Daí são questões que eu fico pensando assim, puxa, é complicado, daí você começar a pensar em liberar geral, quando você tem profissionais que, se eles estiverem sob efeito desses narcóticos, e inclusive o álcool, né? Sim. Eu não queria estar na mão desses caras, entendeu? Sempre quando eu vou viajar de avião, eu penso, tomara que esse cara não tenha dado uma tapinha nervosa, não esteja entornando o caldo ali na cabine, né? Tem coisas na vida que a pessoa só precisa errar uma vez, né? Errou uma vez, tipo, nossa, velho, não precisa de mais. O futuro é wireless, é fly-by-wire. Daqui a pouco a gente só vai ter um cachorro do lado do piloto na cabine pra... Que é pro cachorro morder o piloto se ele for tocar a mão em algum controle. Aí isso vai melhorar. Vocês se frustraram muito com o jeito do canadense? Eu comentei isso lá no começo já, né? Que sim, eu não sei se eu posso dizer que eu me frustrei, porque é bem como o Diego comentou antes, à medida que a gente vai ficando mais e mais adulto, a gente vai diminuindo as expectativas, você aprende assim que é melhor não ter grandes expectativas para não ter grandes decepções, né? Então eu não tinha assim muitas expectativas com o jeito do canadense, mas sim, depois que eu vim para cá e comecei a conviver com as pessoas, assim, eu posso dizer que as minhas melhores amigas, meus melhores amigos aqui são brasileiros e pessoas de outras nações, né? Então, o pessoal, vamos supor, ali do laboratório onde eu faço o meu doutorado, a minha melhor amiga, bom, na verdade ela nasceu no Canadá, mas os pais dela são vietnamitas, ela né, preserva a cultura vietnamita, ela é uma pessoa, ela é bem vietnamita, eu quase não vejo ela como canadense, apesar dela ter nascido aqui, ela se comporta muito diferente de uma canadense. A minha melhor amiga até há pouco tempo atrás era uma brasileira que foi para os Estados Unidos, né? Tem vários amigos brasileiros, tem colegas tem uma colega libanesa, outra filipina, mas assim, me dou muito bem com esse pessoal. Mas canadense mesmo, eu posso dizer que eu não consegui ainda até agora formar, digamos, uma
uma amizade, assim, eu posso dizer que sim, eu me decepcionei um pouco com o jeito canadense. Eles são muito polidos, muito queridos, mas fica assim uma coisa meio superficial. É muito difícil, né? Não sei vocês, mas eu até agora não consegui formar com nenhum canadense ou canadense uma amizade profunda, assim. São todos ou brasileiros ou de outras nações. Eu acompanho e ainda para reforçar, eu trabalho home office, né? Então eu converso com os meus pares raramente e por Skype. Então, e você tem os vizinhos, né? Que você interage. Mas, na minha opinião, o canadense com relação a isso, ele é bem raso, né? É claro que eu imagino que quando você tem uma amizade de infância ou relacionamentos que vêm da parte mais jovem da sua vida, né? Talvez eles estreitem o laço e continuem com esses amigos que eles fizeram na infância e adolescência. Mas com relação a fazer novos amigos aqui, a gente com o canadense não teve nenhum contato aprofundado. Então, a gente tem um casal de amigos que ele é canadense, só que é casado com uma brasileira, que a gente tem um contato maior. A gente consegue sempre conversar, a gente se vê em uns períodos determinados. Mas como você estabelecer um relacionamento como você tem no Brasil e ter essa facilidade de se aproximar das pessoas, aqui eu não tive isso. É como a Anne falou, né? Não decepciona, mas é algo que eu acho um pouco triste, porque daí você não tem aquele contato realmente com a cultura, né? E pra mim isso é uma pena, porque eu queria me inserir na cultura. Daí você vê que você está entrando e você não está se inserindo numa cultura. Você está quase que se formando um gueto, né? Você está participando ali do grupo de brasileiros, daí você acaba indo mais para eventos brasileiros e no fim você acaba criando, né, quase que uma Chinatown brasileira. Esse aspecto para mim é um pouco triste. Falando em Chinatown, e você, dona Andrea? Eu vivo na Chinatown, né? Olha, gente, então, eu acho que eu não posso falar de ter amizade com canadense e tudo, porque eu não vivo entre eles praticamente. Tem muito poucos canadenses aqui, do mesmo jeito que quando eu estava em Toronto, a maioria das pessoas que me circundavam, assim, eram pessoas de outras nações, bastante indianos no college, alguns poucos, bastante chineses e alguns poucos canadenses. Aqui eu tenho muito contato com chineses. Agora, com canadenses eu tenho contato com uns poucos, só que assim, aqui no meu trabalho, por exemplo, eu conheço alguns canadenses que são muito queridos, muita gente boa, mas realmente é um contato de amizade de trabalho. Eu acho que eu não estava esperando que fosse diferente, sabe? Eu acho que eu não estava esperando me inserir na sociedade, não sei o quê. E claro que eu quero fazer parte dessa sociedade aqui e estar mais conectada à cultura deles, do Canadá em si. Mas eu já estava esperando isso como uma coisa que ia ser difícil. Talvez porque falem bastante que isso é uma coisa difícil de se conseguir. Então, eu não estava esperando, para mim não fez muito diferença. Eu fiquei um pouco decepcionada quando eu cheguei em Toronto, porque eu achei o povo mais mal educado do que todo esse polite, extremely polite Canadian que vocês falam. Esse Canadian, para mim, ele não existe, tá? Eu nunca vi, nunca encontrei com essa pessoa em lugar nenhum. Eu ouvi falar muito mal do povo de Toronto, assim. Não, o povo de Toronto é mais mal educado, porque, assim, Toronto é uma cidade grande, aquela agitação de cidade grande, as pessoas não têm tempo. As pessoas são mais estressadas, as pessoas são mais voltadas pro trabalho, entendeu? Aqui é menos, o povo é mais friendly, eles são mais, assim, simpáticos, mas eu nunca encontrei um Canadian extremely polite, como sempre fala, aquele um que tem no cartoon. No cartoon, assim, que a pessoa, você tá vindo a 5 quadras de distância e o cara já tá segurando a porta pra você. Mas então você tem que vir pro Ottawa, então. Eu sempre seguro a porta pros outros, bicho. Assim, eu encontrei um povo um pouco mais educado, mais polite em Vitória, aqui em BC, mas não em Vancouver, entendeu? Em Vancouver, às vezes, eu fico com raiva, fico puta, falo, porra, que pariu, que esse povo é mal educado, entendeu? Então, tem gente mal educada em tudo que é lugar, assim, mas eu acho que tem mais, em algumas cidades tem mais do que em outras.
Então, quando eu cheguei em Toronto, fiquei um pouco decepcionada com aquilo. Agora, por exemplo, aqui, uma coisa que aconteceu algumas vezes já no meu trabalho. É óbvio que eu tenho um sotaque, mas o meu sotaque, comparado com outros sotaques, ele é um sotaque bastante suave, entendeu? Já teve várias pessoas, inclusive, que me perguntaram se eu era do Quebec, porque parecia que eu tinha um sotaque francês. As pessoas não percebem que eu falo português, elas não percebem que o meu sotaque é de brasileiro, entendeu? Então, eu sei que o meu sotaque não é tão forte. Tem gente no meu trabalho que tem um sotaque mais forte que eu. Mas tem um menino lá que ele vive tirando sarro no meu sotaque. Eu tô ficando puta. Eu falo pra ele assim, olha, daqui a pouco eu vou te mostrar, vou fazer pra você aquele gesto que é mundialmente conhecido o significado. Se você não parar. Aí a outra menina que é da Sérvia, ela fala pra mim, ela falou, André, eu não sei por que ele fica pegando no seu pé, o meu sotaque é muito mais forte que o seu, você nem tem um sotaque tão forte assim. Eu falei, também não sei. Aí depois, no outro dia, ele veio falando pra mim, falou não sei o que lá, não sei o que, daí ele falou, não, eu vou parar de pegar no seu pé, eu falei, você não vai tirar sarro do meu sotaque? Aí ele falou assim, não, porque você falou que eu tava sendo mean, né? You said that I was being mean with you. Aí eu falei assim, não é que você tava sendo mean, but... É babaca mesmo. Né? Então, sabe... Então, aí, esse tipo de coisa, você tá esperando que isso vai acontecer? Você tá esperando que quando você vai vir pro Canadá... Porque isso é uma coisa que falam, não, o Canadá recebe muito bem os imigrantes, o Canadá sabe que precisa de imigrante, as pessoas toleram, as pessoas se esforçam para entender o seu sotaque, para entender seu inglês, não sei o quê. E daí, de repente, você tá lidando com alguém que entende perfeitamente bem o que você tá falando, mas fica fazendo piada. Ou você ainda se encontra, às vezes, em situações de que tem gente que faz de conta que não entende o que você tá falando simplesmente porque não tá afim de ajudar, entendeu? Então, essas coisas são meio chatas, assim, e elas fazem parte da realidade do imigrante. Não dá pra negar, né? Eu acho que de tudo isso que a gente falou hoje, tem algumas coisas que são realidade, não tem como negar que algumas coisas, como a neve, que a gente bateu bastante o pé aqui nessa questão do frio. Outras coisas eu acho que elas vão ser mais pontuais, que talvez tenha gente que vai morar aqui e talvez nunca vai ter uma experiência dessas decepcionantes, como a gente falou. Mas, de modo geral, eu acho que uma das coisas que hoje as pessoas deveriam fazer quando estão vindo para cá era se informar mais, né? É impressionante que ainda hoje tenha gente que venha para cá que não se informa da forma correta quando estiver vindo para o país, tipo... Principalmente hoje em dia com a quantidade de canais, de sites, de podcasts, e a gente é um caso vivo disso daqui, né? Todo esse material disponível por aí, então eu acredito que algumas coisas ainda vão ser inevitáveis, porque tem a ver com a própria esperança da pessoa, é um fator bem psicológico, né? Bem relativo, bem subjetivo, mas tem outras coisas que não tem muita desculpa hoje em dia. Então, por exemplo, você vir pra cá achando que você não vai encontrar cheiro de maconha na rua, hoje em dia já é... É uma utopia, né? Pois é, acorda Alice, né? Como dizia minha mãe, acorda Alice. Teve até um texto que eu escrevi falando, acorda Alice, o Canadá não é o país das maravilhas, lembra? Era nessa linha aí. E não é por falta de conteúdo, né? Porque, como você disse, conteúdo tem um monte. Já hoje tem. Na época anteriormente tinha menos, mas hoje eu acho que tem um grupo de pessoas, assim, que tá nos podcasts, nos blogs, nos sites, tentando, assim, ajudar quem vem pra cá a abrir o olho do que é a realidade. Não é que não é pra vir, mas venha consciente, né? Porque daí a sua frustração vai ser bem menor, né? Pode crer. Isso aqui não é mais mato, né? A gente já desbravou bastante. Exato. Pessoas, deu, né? Falamos pra dedéu. Hoje o editor vai estar muito feliz com vocês. Ele mandou um abraço. Bem caloroso. Outro pra ele. Boa sorte. O editor diz que ama vocês. Ellen e Diego, eu quero agradecer a presença de vocês, as opiniões e a participação de vocês. É sempre legal ter vocês aqui. Vocês sabem, né? A casa é de vocês, vocês não precisam bater
pra entrar, não. É só avisa que você tá vindo pra colocar água no feijão. Massaro, a gente que agradece pelo convite, foi bem legal estar aqui e pode deixar que vai ter muitas ocasiões para você pôr água no feijão, então. Opa! Valeu mesmo, Massaro. Façam-se as palavras da minha digníssima e nobre esposa, as minhas. Foi muito bom participar, foi muito bacana o próprio conteúdo, né? E tamo aí, se precisar pode contar com a gente. Pessoas, muito obrigado por terem escutado a gente até aqui. Não se esqueça que domingo é dia de Drops. Drops a gente está ao vivo no YouTube, sempre trazendo um assunto muito pertinente para sua vida, falando sobre coisas que você nem imaginava que você deveria estar pensando, ou não. Também não deixe de seguir a gente no Facebook, no Twitter e no Instagram, porque a gente está, sempre que a gente acha algo interessante, a gente está ali para compartilhar com vocês. E a gente quer ouvir a opinião de vocês. Se vocês tiverem algo a dizer, a criticar, a acrescentar ou a diminuir, não deixe de escrever para a gente no contato@canadagora.com ou mandar sua mensagem em qualquer uma dessas redes sociais que eu falei. Deu, né? Chega. Pessoas, foi muito legal estar com vocês aqui. Para todo mundo que está escutando, tenham uma excelente semana e segunda-feira que vem a gente está de volta com mais um Pode deixar. Beijo para vocês e tchau! Tchau! Tchau!